Olá, pessoal. Espero que vocês tenham tido um bom feriado, tenham conseguido descansar bastante. Quem conseguiu estudar também, espero que tenham conseguido estudar. Vamos agora então para a nossa próxima semana, né? Nós vamos falar aqui sobre o plano básico de Anélida. Nessa semana a gente não vai finalizar o plano básico de Anélida. Então vou falar sobre alguns assuntos, né? Então, mais ou menos o plano corpóreo, alguma coisa assim. E a gente deixa. Fala um pouco sobre alimentação, fala um pouco sobre movimentação, locomoção. E a gente deixa algumas outras partes para a semana que vem, junto com a caracterização de alguns grupos importantes, como poliqueta, oligoqueta e as sanguessugas também. Tá bom? Então vamos começar. Primeiro, quem são os anélidos, né? Então, aqui eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, de alguns grupos, né, de alguns organismos de anélidos, para vocês terem um pouco da ideia da variedade do grupo. Tá? Percebam que eles são bem diferentes, né, entre si. Tá? Aqui a gente tem uma coisa que é bem mais familiar para a gente, né, são as minhocas, né, aqui a gente vamos ter os poliquetas, né, então bem mais diferentes, tá? Esses organismos vão ser protostômios vermiformes, bilateralmente simétricos, terrestres, marinhos, de água doce, né? Então, ou seja, protostômios, simetria bilateral, né? Vão ser segmentados, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A exceção vai ser Simpúcula e Echiuridae, tá? No livro de vocês, no capítulo que vocês têm acesso aí, eles não eram considerados anélida, tá? Mas hoje, atualmente, já são. Então, tem um pouquinho, uma diferença aí, tá? E aí a embriogenia esquizocélica, aquele padrão de clivagem espiral, uma clivagem também holoblástica, o trato digestivo completo, tá? Com especialização regional para alguns grupos. A gente vai ter um sistema circulatório fechado, né, com alguns pigmentos circulatórios também, respiratórios também, tá? A maioria dos animais adultos vão ter então essa excreção realizada por metanefrídeos, uma exceção ou outra, né? Alguns por protonefrídeos, tá? O sistema nervoso bem desenvolvido, né? Vão ter gânglios, né? Um gânglio cerebral, bral dorsal, né? Conectivos circoentéricos, ou seja, conectivos que circundam o trato digestivo. A gente vai ter também esses cordões nervosos ventrais, né? Uma característica bem importante sempre de invertebrados, tá? De boa parte dos invertebrados que vão ter, né, o sistema nervoso. Apresentam também cerdas epidérmicas, e isso daí é extremamente importante se a gente está lembrando, né, de poliqueta e oligoqueta, que são a poliqueta muitas cerdas, oligoqueta poucas cerdas, então já faz uma diferença muito grande. Sanguessugas já vão ser uns animais que não vão ter cerdas, né? E aí a maioria deles vão ser formada aí por a cabeça vai ter o prostoma e peristoma, vou falar ali na frente, né? A exceção aí de equiúros e sipúnculos, que não vão ter essas regiões mais evidentes, e vão ser hermafroditas ou gonocorísticos, né? Com desenvolvimento direto ou indireto, normalmente tendo aí um relacionamento aí com essa larva trocófora. Essa larva trocófora ela é importante porque ela ocorre em alguns outros grupos de outros organismos relacionados à anélida, tá? E isso é uma característica muito importante quando a gente pensa na filogenia, né, classificação. Tá bom? Vamos começar. Então, quando a gente pensa em um anélida padrão, né, a gente pensa sempre num anélida mais homônimo, ou seja, ele vai ser formado por uma cabeça, por um tronco segmentado e por uma região posterior. Tá? Essa cabeça ela vai ser formada aí por um prostômio, um peristômio, tá? Ou seja, uma região. Essas são regiões pré-segmentares, ou seja, elas são antes da região segmentada do corpo, tá? Antes da região que tem esses segmentos. Por quê? Porque elas vão ter a sua origem aí na larva trocófora, tá? Aqui é uma larva trocófora que eu estou mostrando para vocês. Tanto eles vão ter essa origem aqui, quanto essa região posterior, que é o pigídeo, né? A porção terminal,
que é chamado de pós-segmentar. Então, tanto pré-segmentar como pós-segmentar estavam na lavatrocófora e também estão no indivíduo, né, adulto, né, desenvolvido aqui. Tá? E aí o que é o prostômio, o peristômio? O prostômio é a parte não segmentar, né, que está antes da boca. Né? Estômio é boca, pró é antes, né? À frente. Né? E aí peristômio é peri ao redor da boca. Aqui o vermelhinho é a boca. Aqui no pigídeo a gente vai ter o ânus, né? O ânus associado aqui. E aqui embaixo a gente tem uma zona de crescimento teloblástico, ou seja, o crescimento desses animais vai ser sempre a partir dessa zona de crescimento e vai ser sempre crescendo para trás. Então, surgiu um novo segmento, aí ele vai e se desenvolve e o outro vai surgir logo depois dele, tá? Beleza. E aqui, só para mostrar para vocês, né, aquilo que eu falei para vocês, a gente parte de uma ideia de um corpo mais homônimo, ou seja, você vai ter esses segmentos, esses metâmeros, eles vão ser mais iguais, mais idênticos entre eles. E a gente vai ter também outros organismos que vão ser mais heterônomos, né? Ou seja, vão ter segmentos desses outros organismos que vão ser diferenciados. Tá? Por exemplo, aqui a gente pode dar uma olhada aqui nesse poliqueta. Aqui ele vai ter segmentos bem iguaizinhos, bem parecidinhos. Aqui nesse oligoqueta também, e aqui nesse irudínida também. Tá? A gente vai ter também os heterônomos, desculpa gente, heterônomos, eles vão ser mais desse jeito aqui. Esse daqui é um exemplo clássico aqui, o Ketopteride, tá? Que ele vai ter, olha só, os parapódios bem modificados aqui, reparem, bem uma diferenciação muito grande no corpo dele, tá? Então vão ter outros organismos que são bem diferenciados, tá? A gente vai ter apêndices cefálicos também nesses organismos. Tem organismos, obviamente, que não vão ter apêndices cefálicos, né? Que é o caso aqui de lumbricide, né? Que não tem nada, aqui está bem lisinho. E você vai ter outros organismos, que é o caso aqui de Nereide, por exemplo, que vai ter um palpo prostomial, ou seja, vai ter um palpo associado ao prostômio. Você vai ter uma antena peristomial, então uma antena que ela está associada ao peristômio, tá? Você vai ter os cirros de segmentos anteriores reunidos, né? Então vai ter esses cirros também. Esses apêndices aqui, todos eles são importantes, tanto na questão da alimentação, podem ser importantes também na questão de percepção do ambiente, tá? Aqui a gente tem um exemplo de sabelide. Aqui a sabelide está num tubinho aqui e ele tem esses apêndices aqui que vão estar relacionados aí com a alimentação deles. A gente vai ver lá na frente. E aqui a gente também tem as cerdas e os parapódios, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui nesse organismo aqui, a gente dá um zoom e olha aqui o parapódio. Aqui o parapódio eles vão estar do ladinho aqui, tá? Um do lado do outro. E o parapódio ele vai ter duas regiões, vai ter uma região dorsal e uma região ventral, tá? Associado ao parapódio a gente vai ter as cerdas, tá? Vão ter organismos aí, organismos cavadores, né? Tipo a minhoca, por exemplo, ela não vai ter parapódio. Por quê? Porque quando você está cavando as suas galerias, você tem dificuldade de passar por galeria, por espaços se você tem um apêndice, uma coisa sobrando aqui, né? Então não vai ter esses parapódios aí, vai perder. Mas nos outros organismos, principalmente em poliqueto, você vai ter muitos parapódios. Os parapódios eles vão ser diferenciados. Você vai ter essa parte dorsal aqui que se chama de ontopódio. Ontopódio associado ao dorso, né, ao noto aqui, né? E o neuropódio vai estar associado ao cordão nervoso ventral aqui, ó. Cordão nervoso ventral, a gente fez aqui um corte transversal desse organismo aqui, né? E a gente está vendo aqui, ó, cordão nervoso ventral está aqui. E aqui a gente tem, ó, uma outra coisa que é legal de chamar a atenção, os músculos oblíquos aqui. Os músculos oblíquos estão diretamente em contato aqui com os parapódios, tá? E isso daí é importante para a gente pensar em termos de movimentação. As cerdas, né? A gente vai ter diversos tipos de cerdas, dependendo dos organismos, e elas vão servir normalmente para ancoragem e também para algum tipo de natação do organismo, tá? A parede do corpo vai ser mais ou menos assim, ó. A gente pega
se a gente pegar esse organismo aqui, se a gente pega um tubo, né, o organismo básico, ele é uma espécie de um tubo. Se a gente for meio que descascando assim e chegar nas camadas mais interiores, a gente vai ter essa imagem aqui, tá? E aí a gente vai ter uma noção do que a gente está tendo ao longo dessas camadas. Tá? Mas antes da gente chegar nisso daqui, é importante a gente lembrar, ó, a gente vai ter aqui, ó, nessa parte aqui, é como se eu tivesse pegado esse tubo e eu tivesse feito um corte longitudinal. Estou vendo aqui agora. Estou vendo dentro. Tá? Então aqui dentro, o que eu vou ter? Eu vou ter os segmentos, olha só, segmentos individualizados, tá? Com o seu celoma, então com essa cavidade, com esse líquido aqui dentro, tá? E eles vão estar individualizados uns do outro, tá? Então a gente tem um septozinho aqui bonitinho, tá? E esse septo intersegmentar aqui, que ele vai estar diferenciando um celoma do outro, tá? E a gente vai ter o peritônio. Olha só o peritônio aqui. O peritônio é essa camada aqui que está revestindo esse celoma. Então ele reveste tanto aqui na parede do corpo, reveste aqui no septo e reveste aqui também no trato digestivo. Tá? Então faz um pacotinho aqui para revestir esse celoma. Tá? Aqui a gente consegue ver também, aqui, ó, aqui é metade de um peritônio. Tá conseguindo ver direitinho aqui o processo. E aqui a gente consegue ver, nessa parte aqui, a gente consegue ver esse septo que a gente estava vendo ali. Tá? Então a gente vai ter, a camada mais externa vai ser a cutícula fina normalmente. Tá? Alguns organismos, obviamente, vão ter ela mais grossa, outros vão ter ela um pouco mais fina. Tá? Se a gente pensa, por exemplo, em oligoqueta, que vão estar fazendo essa respiração através da parede do corpo, né? Vai ser uma cutícula e uma epiderme também, que vai ser a próxima camada bem mais fina. Se for um organismo, né, que ele precisa aguentar pressões maiores, né, então ele vai ter uma camada um pouquinho maior. E aqui a gente vai ter a musculatura circular e uma musculatura longitudinal. A musculatura longitudinal, se a gente voltar aqui, der um pulo para o lado, a gente vai ver que tem aqui é um corte transversal. Então, ao invés de pegar o tubo e fazer um corte assim, eu fiz um corte assim no tubo. Tá? E aí a gente vai ver que tem uns pacotinhos, né? Então tem pelo menos uns 4 pacotinhos, né? Normalmente a gente vai ter essa musculatura dorsal, né? Longitudinal dorsal, e a gente vai ter umas laterais aqui e umas ventrais. Normalmente separa muito mais em dorsal e ventral. Tá? E essa musculatura ela vai ser extremamente importante para o processo do movimento do corpo desses animais. Por quê? Quando você contrai essas musculaturas, elas vão fazer força em cima desse celoma, dessa bolsa. E aí a gente vai ter o que a gente chama de um músculo, de um esqueleto hidrostático, né? Que você força esse celoma, mas como ele está separadinho, ele tem esses septos aqui intersegmentares, o volume dele não muda. Só a forma dele que vai mudar, dependendo da força que foi aplicada nele, de qual músculo que vai ser contraído ou não, tá bom? Beleza. E aí a gente pode encerrar essa... sim, tem aqui o revestimento interno, então já falei. E tem o mesentério dorsal, que é essa separação aqui, ó. Esse mesentério dorsal ele faz uma separação também de lado direito e lado esquerdo do organismo, mas ela também serve como suporte, né, dos vasos sanguíneos aqui, ó, tanto do vaso sanguíneo dorsal, quanto do vaso sanguíneo ventral, quanto do cordão nervoso, tá? Que fica ventral aqui também. Tá bom? Então a gente encerra essa aula e a gente passa para a próxima aula daqui a pouquinho. Valeu!